Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, louvemos ao bom Deus por nos ter dado Jesus, sua palavra viva. Terça-feira, dia 25 de novembro, 34ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura está em Daniel, capítulo 2, de 31 a 45. O Salmo responsorial também está em Daniel, capítulo 3. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 21, de 5 a 11. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas e pareceu-te ver uma estátua grande, mais alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braço eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio abater na estátua, em seus pés de ferro e de barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se em ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como palha moída das areias no verão, que o vento varre sem deixar vestígios. Mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e os dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força de ferro, conforme visto o ferro misturado com barro cozido. Viste também os dedos dos pés, eram parte de ferro e parte de bronze, porque o reino em parte será sólido, e em parte será quebradiço. Quanto ao ferro misturado com bronze cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coasão as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos se desprendeu do monte, e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei ao Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia!
permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O discurso sobre o fim do mundo revelava a fragilidade das realidades humanas. Neste mesmo templo, construído para ser habitação de Deus no meio do povo, estaria a salvo da destruição. A constatação de Jesus a respeito da destruição do templo expressava o destino das realidades humanas. Não ficará pedra sobre pedra. O fim de tudo é a sua ruína. Experiência dolorosa que será acompanhada de tendências de engano. Muitos se apresentarão como Messias, anunciando a chegada do fim. Guerras e revoluções, terremotos e epidemias, prodígios e sinais no céu revelarão também essa chegada. Mas ao contrário do que diziam os falsos profetas, Jesus afirma que não será ainda o fim. O Mestre assegura isso com uma linguagem apocalíptica da época. Não lhe interessa, porém, incultar em seus ouvidos os sentimentos dos quais esta linguagem estava carregada. Era querer tão somente conscientizar a comunidade acerca da importância de dedicar-se às coisas impossíveis a serem construídas, a fé e o amor. Quando tudo tiver chegado ao fim, apenas essas duas realidades subsistirão. Só elas podem oferecer segurança e levar o discípulo a superar o medo terrificante que o confronto com a escatologia provoca. A beleza sólida da fé e do amor permanecerão, mesmo quando tudo o mais se tiver reduzido a escombros. Isto porque são obras de Deus. Oremos. Espírito de fé e de amor, livra-me de sentar minha vida no que é passível à destruição e faz-me testemunhar a fé e praticar o amor. Amém. Você ouviu o Evangelho Nosso de Cada Dia. Uma produção e apresentação de Cícero Roberto. Texto do Padre Jaldemir Vitório.